Bom, pessoal, então como que a gente vai começar agora a implementar a nossa landing page de fato online, né? A gente vai entrar aqui no nosso WordPress, vai vir em páginas, adicionar nova página. A gente já instalou o plugin Elementor, então já vai aparecer essa opção aqui pra gente, editar com Elementor. Eu vou editar essa página que eu acabei de criar com o Elementor. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, tá? Eu vim aqui nessa engrenagem, layout da página e tela do Elementor, porque daí ele vai me dar uma tela em branco. Nessa tela em branco é onde eu vou poder criar da forma que eu quiser, igual a gente fez lá no Figma, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai clicar com mais, nesse Flexbox, e aqui a gente pode colocar essa direção aqui para baixo mesmo. A gente vai vir aqui, tá? Essa aqui já tá com 1140. Nessa seção, eu vou deixar com preenchimento. O que é esse preenchimento? A gente tem dois tipos de margem, vamos dizer assim, né? A gente tem uma margem que é uma margem entre para fora, seria para fora disso daqui, e uma margem para dentro. Então, a gente vai pôr uma margem para dentro. O que isso significa? Isso significa que eu vou pôr um título aqui, por exemplo, ó. Se eu pôr uma margem para dentro, tudo que tiver dentro desse container, como a gente chama, de 120, por exemplo, aqui tá 120, aqui tá 120, aqui tá 120, tá tudo certinho, tá tudo igual, tá? Então, é com isso que a gente vai trabalhar aqui nesse momento. Esse preenchimento a gente também chama de padding, tá? Então, eu vou tirar aqui essa âncora, porque aqui eu não quero isso. Basicamente porque aqui já está configurado aquele valor de 1140 aqui do próprio encaixotado. O que é encaixotado? Quer dizer que se tiver encaixotado aqui, tudo que está aqui dentro tem essa medida, que pode ser mais ou que pode ser menos, tá? E ou largura total. Se for largura total, ele sempre vai ter largura total, literalmente. Daqui, da borda, até aqui. O que muda? Eu pôr largura total, mas se eu quiser uma margem, eu vou precisar colocar aqui. 50 e 50. Aí sim, ele criou uma margem. Mas aqui a gente não vai... Eu até vou deixar 50, porque é um pouco parecido com o que a gente vai fazer depois no mobile, mas vocês vão entender. E aqui eu vou deixar encaixotado. E aqui eu vou deixar 1140, que foi a medida que a gente trabalhou lá no nosso layout, para poder manter aquele padrão, tá? Então, como que a gente começa a replicar o que a gente fez, né? A gente precisa ir copiando o que a gente fez e ir criando aqui. Ainda não existe nada que faz isso de forma automática, vamos dizer assim. Então, a gente vai vir aqui no Figma, no nosso layout, vai copiar, por exemplo, esse texto aqui, vai vir aqui e vai colar. Um ponto importante é o quê? As tags HTML. O que é a tag HTML? É praticamente aquela hierarquia que a gente conversou. É até o que o Google, por exemplo, vai usar para poder entender qual que é a informação mais importante dessa página. Então, assim, a gente precisa pôr H1 aqui, tá? Precisa ficar desse tamanho? Não precisa. Aqui a gente usou 48 pixels. Porém, tem um ponto. Para textos, eu sempre tento usar uma outra unidade de medida, que é o EM. Essa unidade de medida, cada um EM é 16 pixels. Então, 48 dividido por 16 dá 3 EM. Para ficar naquela mesma medida que está lá, a gente vai colocar aqui a fonte e vai colocar aqui EM e vai colocar aqui 3.
E aqui ele está um pouquinho menor, está com 480, mais ou menos, pixels. A gente vai deixar aqui também um pouquinho menor que a medida ali. E a gente vai fazer agora eu vou copiar aqui só uma cor. A gente não vai conseguir fazer, por exemplo, vou copiar só essa daqui, perdão. A gente não vai conseguir fazer o degradê aqui, a gente precisaria usar CSS. Como a gente está usando a versão gratuita, a gente não vai fazer, tá? A gente poderia até instalar um plugin onde a gente consegue customizar isso, mas eu acho que vai ficar um pouco complexo a gente entrar nessa parte de código agora. Então, a gente vai usar o que for de texto sem gradiente, tá? Mas o que for botão, tudo isso a gente consegue usar gradiente normalmente. Bom, então agora aqui eu vou copiar, vou duplicar, tá? Clicar com o botão direito, eu vou duplicar isso. E eu vou vir aqui e vou copiar esse texto de baixo. Ele tá com 28 pixels. 28 dividido por 16, e a gente vai pôr 1.75 por 1.8 em aqui. E essa cor é esta cor aqui. Eu vou pegando as cores, os tamanhos do Figma e vou reproduzindo aqui. Aqui, vou vir um lapisinho aqui da tipografia e vou colocar normal, porque ela não tá negrita igual esse aqui de cima, né? Porém, esse espaço aqui entre essa linha já tá um pouquinho grudado demais, né? Tá um pouquinho difícil de ler. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui na altura da linha também. M. E vou colocar aqui, por exemplo, 1.2. Já facilita um pouco. Bom, nosso plano de fundo, né? A gente vai clicar aqui, tá? Nesses 3 pontinhos aqui em cima. Estilo. Vai vir aqui, plano de fundo e clássico. Aqui a gente vai escolher essa imagem e a gente vai enviar a imagem que a gente criou lá no Figma, que a gente exportou. Então a gente vai escolher esse daqui. Eu já renomeei todas elas para facilitar a nossa vida. Porém, tá vendo que ela tá fora do lugar aqui? O que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui superior ao centro. Vou colocar aqui o tamanho, cobertura. Por que ainda tá assim? Porque tá faltando alguns elementos aqui. Depois que a gente colocar eles, aí vai ficar certinho. Que são eles? São o botão aqui e a minha imagem aqui. Então, eu já vou colocar. Posso digitar ou eu posso ir procurando aqui, né? Para pesquisar tudo isso, eu vou vir aqui nesses quadradinhos e vou colocar um botão. Beleza. O textinho desse botão aqui é: quero me inscrever. Vou colocar aqui da mesma forma que eu fiz lá no Figma. Aqui ele tem 20. E aqui também tem 20. Perdão, gente, aqui é 20, contrário. Aqui é 40, aqui é 20 e aqui é 40 também. Nas laterais, a gente sempre tenta pôr o dobro do tamanho que é entre aqui embaixo e em cima, tá? Vou mudar aqui no estilo também. A tipografia, eu vou colocar a mesma tipografia do que eu tinha feito. E o tamanho, que na verdade é semi-negrito, se eu não me engano, vamos ver aqui. Não, é bold, então aqui é negrito. E o tamanho era 20 pixels. Vamos ver quanto é que dá isso daí. 20 dividido por 16, 1,5. 1.25 por 1.3. A cor desse botão, fio aqui, preenchimento, ele vai dessa cor aqui. Para mim mudar de uma cor única para gradiente, eu saio desse pincelzinho aqui e venho aqui.
Então, e a segunda cor, copiei e vou colar aqui. Da mesma forma que eu salvei cores padrão lá, para facilitar, eu posso salvar aqui também. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na minha cor, se eu clicar aqui ó, no mais, eu posso salvar essa cor como uma cor principal. Então, todas as vezes que eu quiser reutilizar ela, eu vou vir aqui ó, e vou selecionar a cor que está salva aqui no meu padrão, tá? Não vou fazer isso aqui por enquanto. Bom, aqui no meu botão, eu quero um ângulo diferente. Aqui tá essa angulação aqui. Então, para ficar um pouquinho parecida, eu preciso mexer nessa opção aqui. Ó. Aqui assim. E o raio da borda é 10, igual tá lá. Aqui tá 10. Aqui também tá 10. Eu acho que esse texto aqui ainda está muito grande. Então, eu vou colocar 1.2 aqui nesse tamanho. E vou mexer um pouquinho aqui. Aí, foi. E aqui agora está faltando o logo, né? O logo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesses quadradinhos, vou pegar uma imagem e vou pôr aqui. Aí eu vou escolher qual é a imagem que eu quero. Selecionei. Você alinhar ela à esquerda e pronto. Aqui na resolução eu vou colocar completo. Só para ela estar sempre com a melhor qualidade, vamos dizer assim. Se eu clicar aqui no meu olho, ó, nesse olhinho aqui, eu já consigo ver como está ficando. Então aqui eu tenho a versão que eu desenhei, que eu prototipei. E aqui eu tenho a versão que a gente está fazendo agora. O que a gente fez de diferente? Aqui faltou um textinho. Isso daqui é H2, tá? Vou duplicar ele, que ele já está com a configuração que eu quero. E ele está aqui com 20 pixels, então aqui eu vou deixar 1.3 também. Vou deixar ele bold. E o que acontece? A gente tinha falado que isso aqui ia ser um grupinho, isso aqui ia ser outro grupinho, e esse daqui ele ia estar sozinho, para a gente conseguir separar um pouco melhor tudo isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui, ó, nesse principal, nessas bolinhas, nessa rosinha aqui, vai vir layout, e vai aumentar o espaçamento, por exemplo, para 40. Só que não é tudo que eu quero espaçar com 40, né? Isso aqui ele está separando todas as linhas de coisas, por exemplo, com 40 pixels. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar um container, tá? Que é como se fosse uma caixa. Eu vou tirar desse container. Vou colocar 0 aqui para ele não ficar com borda dentro dele. E vou colocar isso daqui e isso daqui dentro do mesmo container. O que acontece? Quando eu coloquei 40 pixels de separação, eu poderia até colocar mais para ficar mais claro isso. Ele separou tudo, só que esse espaço ele não está aqui. Então, tudo que está aqui dentro tem um espaço menor. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui, inclusive, isso aqui eu vou deixar com a largura total, isso aqui com a largura total também. Aí eu vou mexer no tamanho do container. Assim. Eu vou criar mais um container. Vou vir em avançado, tirar o preenchimento dele, essa borda dele. Aqui ele está com esse primeiro container
um pouquinho menos, deixar 45%, um pouco menos que metade. Esse daqui também vai ficar com 45%. E eu vou colocar isso daqui e isso daqui. É só eu pegar e arrastar o que eu quero aqui para dentro. Esse textinho ele tem 100%. E esse botão também tem 100%. Então, agora, a gente tem isso aqui, um espaço entre isso, desse grupo aqui, mas não precisa ser tanto assim, que a gente está com 100, né? Então, eu vou vir aqui e vou pôr 40, só para ficar um espacinho melhor. Bom, então essa é a nossa primeira sessão implementada, vamos seguir aqui para a segunda. Então, vamos lá, vou criar mais um aqui, tá? Vou colocar aqui 120, aqui nas laterais 1,50 e vou colocar como plano de fundo o BG que a gente fez. E aí eu vou copiar esse textinho aqui e vou colocar aqui, porque é o mesmo tamanho que eu preciso para essa mensagem aqui. Eu vou deixar ele, vamos ver que cor que ele tá, aquele clarinho. Copiei essa cor, vou colocar essa cor aqui. Por que são esses números? É o que a gente chama de hexadecimal, tá? Vou pôr no centro e vou pôr bold, esse negrito aqui. E a gente já tem aqui nesse plano de fundo, tá? Clicar aqui no rosinho, plano de fundo. Eu vou colocar, nesse caso, superior à esquerda. Porque o meu elemento principal desse plano de fundo está aqui do lado esquerdo, então é importante que eu preserve ele. Então, eu começo mostrando alinhado aqui, sempre vai mostrar ele. Tamanho cobertura. E eu vou salvar como rascunho. Eu já consigo ir visualizando aqui também. Então, a gente já tem mais uma seção. Fica muito mais fácil e rápido implementar aqui no WordPress depois que a gente já tem o nosso layout base. Porque aqui a gente cria de forma mais livre e aqui a gente só vem fazendo o que a gente já sabe que precisa fazer de fato, né? Então, aqui, ó, a gente tem mais uma seção. Como que essa seção ela se distribui, né? Eu tenho uma imagem e aqui eu tenho um outro campo. Então, qual que é a diferença dela? Eu vou precisar clicar, criar mais um, só que em vez de eu colocar para baixo aqui, eu vou colocar para o lado, porque daí eu vou pôr uma caixa dentro dessa seção e outra caixa. Em vez de ficar uma embaixo da outra, vai ficar uma do lado da outra. Vou vir aqui, avançado, colocar o preenchimento 120. E 50 também. Beleza. Vamos colocar mais uma caixinha aqui dentro. Vou colocar 0. E vou clicar nessa caixinha e vou duplicar ela. E já tem uma outra do lado. Aqui nessa primeira vai ser a imagem. Eu vou escolher uma imagem, vou aqui, enviar um arquivo. E vou escolher essa daqui. E pronto, ela está aqui. Completo. Aí a gente tem o textinho. Quem pode se inscrever? Vou copiar este, porque ele já tem a configuração que eu quero. Vou colar aqui. Aí eu vou precisar o quê? Vou precisar dessa cor. Vou vir aqui na Figma em preenchimento, vou copiar. Se eu tivesse salvado com uma cor global, como eu comentei com vocês, seria só vir aqui nesse globinho e já escolher que ela já estaria aqui, tá? Mas vamos automatizando esse processo de ir mudando as cores também para ver como que é e não esquecer. Quem pode se inscrever, copiar esse textinho.
Quem pode se inscrever? E aí, eu vou mudar agora, não vou pôr um título, vou colocar aqui, ó, editor de texto. Aí vou vir em estilo, vou colocar a mesma cor desse aqui e vou colocar a fonte que a gente está usando no projeto. Vou colocar 1.3, porque vocês lembram que essa fonte é um pouquinho menor, então para ela ter uma leitura boa, a gente vai deixar ela um pouquinho maior aí do que a gente costuma fazer para um texto de parágrafo, tá? Copiei o meu texto, vou vir em conteúdo aqui e vou substituir. Beleza. Aqui a gente já tem com a mesma configuração que a gente fez lá, tá? Eu até posso deixar um pouquinho menor para ficar mais parecido. Aqui tá ótimo. Vou copiar esse botão e vou colar esse botão aqui. Então, a gente já tem... O que acontece? Eu quero que essa caixa aqui, ela tenha um alinhamento de tudo que está dentro dela no meio. Porque daí vai ficar mais alinhado com isso daqui, ó, né? Então, eu vou vir aqui nela, aqui justificar conteúdo e vou colocar no centro. Se eu clico aqui nesse centro, aí é no sentido vertical, né? Mas aqui não vou clicar não, vou clicar só aqui por enquanto, que é o centro horizontal. Beleza, vamos ver como que tá ficando agora a nossa implementação. E aí a gente tem agora que aumentar um pouquinho o espaço entre esse e esse, tá? Então, como que eu vou fazer isso? A mesma lógica que a gente fez lá em cima. Vai vir aqui no rosinha e vai aumentar o espaçamento aqui para 40. Bom, e tem mais uma coisa aqui nessa. A gente tem um degradê de plano de fundo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar essa cor. A outra eu já sei que é o branco, né? E ele tá de cima para baixo na diagonal. Então, eu vou vir aqui no rosinha, no elemento, estilo. Plano de fundo, eu vou colocar gradiente agora, não é uma imagem. Eu vou colocar aqui e aqui branco. Só que ele está totalmente de cima para baixo. Eu quero uma angulaçãozinha. Assim. Pronto. Eu vou salvar aqui no rascunho. Bom, pessoal, e aí a gente terminou essa sessão aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora é a de benefícios, né? Como que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vem aqui, Flexbox. Coloca aqui 120. E aí aqui eu quero 50. O plano de fundo dessa sessão é branco. Então, venho aqui em estilo, plano de fundo, plano branquinho. Posso copiar esse título e só colocar ele aqui. Aí eu só mudo o texto. Ele já tem a configuração que eu quero, benefícios. Vem em estilo e centro. Legal. Como que a gente faz agora? Porque isso aqui está em cima disso. Mas isso aqui está do lado disso que está do lado disso. Então, a gente vai agrupar, né? A gente vai jogar uma caixa aqui embaixo. A gente pode tirar esse preenchimento dela. E a gente vai dizer que tudo que está dentro dela tem essa direção aqui, ó. Horizontal. Aí eu vou colocar mais uma caixa. E essa caixa aqui de dentro, a gente pode pôr aqui 20 de preenchimento, porque na verdade ela é essa azulzinha aqui, ó. Vocês vão entender. Eu vou colocar essa cor aqui de plano de fundo dela. Vou colocar a borda, que é a mesma borda que tá lá. E aí aqui, eu já coloco esse título, né? Esse título é muito parecido com esse. Ele, curso gratuito. Só que ele é H3,
porque ele não é tão importante quanto esse, ele tá em termos de hierarquia dentro disso, embaixo disso. Então agora a gente vai pegar essa corzinha aqui, né? Vai vir em tipografia, vou deixar a transformação tudo maiúsculo. Aí não preciso digitar tudo de novo. E o tamanho dele, 24. A gente pode colocar aí também 1.3 que vai funcionar, tá? Se eu duplicar, ó, essa aqui de dentro, vocês já vão ver que já ficou uma do ladinho da outra. Porque é como se essas duas estivessem dentro de uma outra, que definiu que tudo que está dentro dela fica um do lado do outro. Mas aqui está faltando nossa imagem, né? Então, vamos colocar o nosso íconezinho de check aqui. Tá aqui. Esse aqui eu vou dizer que eu vou deixar ele no tamanho menorzinho, diminuir um pouquinho aqui. Eu vou pegar um container, vou colocar aqui dentro. Vou tirar esse preenchimento e vou fazer a mesma coisa, falar que o que está aqui está em linha. Por quê? Porque eu quero que isso aqui fique do lado disso aqui. Aí, se eu colocar agora aqui, ó, vou copiar esse texto e vou colocar aqui dentro, ele ficou embaixo. Por que ele ficou embaixo, sendo que isso aqui está um do lado do outro? Porque isso aqui eu coloquei dentro de uma caixa onde está tudo do lado. Só que esse texto eu coloquei fora. E aqui fora, as coisas estão para baixo, uma das outras. Tá assim, não tá assim, tá? Então, aqui eu vou copiar agora o que tá aqui. E eu vou aumentar um pouco o espaçamento disso aqui, para ficar um pouquinho mais harmonioso. Bom, como que a gente... Para eu explicar um pouco melhor para vocês, eu vou duplicar isso aqui agora. Esse aqui eu já posso apagar. Vou usar esse aqui já está pronto. E duplicar de novo. A gente clica aqui, ó, em navegador para a gente ver como é que isso está em termos de hierarquia. Vamos achar essa seção aqui. Dentro dessa seção a gente tem o título. E aí a gente tem um container, que é o principal. Dentro desse container, que é o principal, a gente tem 3, que são esses azuis. E dentro de cada um deles, a gente tem um para alinhar isso daqui e tem o nosso título, o nosso texto embaixo, tá? Esse é o conteúdo de cada um deles. Se eu quiser duplicar isso daqui, é só eu clicar aqui nesse container principal aqui, que agrupa os 3, e vir duplicar. E aí já vai duplicar para baixo. Aqui nesse de baixo são só 2, então é só eu excluir um. E pronto, ele já está alinhadinho. Aqui eu vou colocar sem programação. Aqui eu coloco acesso vitalício. Eu não preciso ficar fazendo um por um. Eu faço um, depois eu só vou e copio para os outros. Agora eu vou pegar o conteúdinho de cada um deles. Ctrl C para copiar, Ctrl A, C para copiar tudo e Ctrl V para colar aqui. Beleza. Isso aqui tá com um espaço muito ruim. Por quê? Porque tudo eu tô colocando com 40, né? Então, aqui eu vou colocar também. Na verdade, aqui eu vou colocar só uma margem de 40, senão ele vai afetar o espaço entre isso aqui também. Então, vou em avançado, vou colocar um 40 aqui, só para resolver isso. Beleza. Vou copiar esse botão aqui de novo e vou colar ele aqui.
Vou em estilo, posição e centro. E aí aqui também eu vou colocar uma margem superior só para ficar aqui na âncora. Só aqui, só. Bom, vou salvar como rascunho. E a gente já tem mais uma parte da nossa landing page implementada. Como que eu faço para colocar um link no botão? Se eu quiser que essa página já jogue direto lá no site da Cultive, como que eu faço? Eu vou clicar aqui, nesse lapisinho, e vou colocar aqui. Vou digitar cultive.com.br, por exemplo. Já entrou, tá? Então, só para a gente ter esse exemplo aí de como que a gente põe um link, tá bom? Bom, vamos ver qual que é o próximo. Agora é perguntas frequentes. Aqui no perguntas frequentes, eu vou colocar, o que eu vou fazer? Nessa seção aqui, eu vou colocar já aquele plano de fundo que a gente criou. Por quê? Mas não é no perguntas frequentes, é porque eu estou em benefícios. O que eu vou fazer? Eu vou colocar que eu quero ele alinhado inferior à direita. Daí ele vai aparecer aqui, inferior à direita, igual ele está aqui. E eu quero que ele seja cobertura, conter, e eu quero que ele não se repita. Porque se eu coloquei que esse plano de fundo ele é branco, aqui é onde essa imagem deve estar acabando e o fundo dela é branco, eu não quero que ela repita, ela vai emendar automaticamente com o branco que já está aqui, então não tem problema. Se eu mudar a cor, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. A imagem está aqui, ela acabou aqui, ela não está repetindo para cima. Só que eu estou vendo porque aqui está cinza, mas se eu pôr branco, vai tampar e vai parecer que ela é uma coisa só, com aquele plano de fundo. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Vai copiar aqui. Esse botãozinho aqui eu vou por 40 inferior também, só para dar a margem que eu quero. Não é a forma ideal de fazer isso, mas como eu não coloquei isso aqui tudo dentro de um container só, a gente vai fazer só para ter o mesmo resultado visualmente falando, tá? E aí aqui a gente vai copiar perguntas frequentes e vai colocar aqui. Porém, aqui já é um caso igual esse. Eu quero uma coisa do lado da outra, né? O perguntas frequentes está aqui e esse conteúdo está aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, container. Vou dizer que tudo que está dentro dele fica no sentido horizontal. E vou copiar e vou colocar isso aqui. Eu vou dizer que isso aqui precisa dessa margem, tem 50% para ficar ali na metade. Vou alinhar à esquerda e vou colocar um outro widget aqui. Widget são essas coisinhas, né? A gente pode pôr aqui sanfona. Não, sanfona não. Alternador, se não me engano. Alternância. Para dar esse efeitinho de pergunta aí. E aí aqui também eu vou colocar personalizado. Aqui eu vou colocar 45. E aqui também 45. Só que eu tenho que pôr ele aqui dentro, né? Vai ficar aí agora sim. Nesse caso aqui, eu quero que as coisas elas se expandam, né? Tudo fique colado ou aqui ou aqui. Por quê? Para eu ter esse alinhamento aqui e ter esse alinhamento aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, espaço entre. Tá? E eu posso até aumentar um pouquinho. 55 esse aqui. Aqui também 40. E pronto. Esse aqui eu posso aumentar um pouco mais, que é
perguntas frequentes e pequeno, né? E aqui a gente tem a nossa caixinha, igual a gente tem aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora? Criar as perguntas, né? Preciso de conhecimento prévio. Eu vou vir aqui nessa primeira pergunta e vou colocar a resposta. Aqui, a segunda pergunta. A terceira pergunta. E as respostas a gente põe daqui a pouquinho. Bom, como que a gente vai fazer para ficar parecido, né? Então, a gente precisa vir em estilo, vai colocar o título ativo, o título que está clicado, né? Que foi clicado. A gente vai colocar na cor principal. E o que não tiver ativo é essa aqui, essa cor, esse cinzinho aqui. Então, o que não tiver ativo, eu vou vir e vou pôr azul. Ativou, ficou. Só que ele ainda não tá com a fonte que a gente escolheu. Então, a gente vem aqui, tipografia, escolhe a fonte. E vai colocar também 1.3, tá? E aqui é negrito. Beleza. O nosso conteúdo. O conteúdo é esse cinza também. A gente pode colocar 16, isso aqui a gente vai ter 1.1. Deixa eu ver o tamanho dos textos aqui, 1.2. Então, aqui vai ser 1.2 também. E a gente vai dizer que as coisas elas têm um espaço um pouco maior, né? Aqui também, o preenchimento, um espaço um pouco maior. O que eu estou mexendo? Estou aumentando o espaço entre a linha e esse texto, né? Porque lá no que a gente fez, ele tem um espaço um pouco maior. Outra diferença, aqui o nosso ícone está do outro lado, aqui o ícone está do lado esquerdo, então a gente vai vir, vai jogar ele para cá. Simples assim. E a gente pode mudar o ícone também. A gente vai vir aqui em conteúdo, o ícone, a gente vai escolher um ícone na biblioteca mais parecido com o que a gente fez. Esse daqui, por exemplo. E aqui também, o ícone para cima. Pronto. O que falta a gente mexer aqui? Essa fonte da resposta ainda não é a nossa fonte. Então, a gente vem em tipografia, vai aqui e pronto. Agora sim. Já está tudo com o nosso padrão. Agora só falta o rodapé. Vamos lá. Colocar mais um. Aqui eu vou deixar 50 todos os lados, porque eu quero que ele seja menorzinho, ele é um rodapé, né? Então, a gente vai pegar esse cinza. E vai colocar aqui uma imagem, que é a nossa imagem do rodapé. A gente já consegue atualizar. Esse botão aqui, ó, esse botão aqui, é como se ele estivesse separando as seções. Então, eu vou pôr um espaço maior nele. Vou pôr aqui, ó, 120.
Só para a gente ter um respiro maior entre essa seção aqui e essa aqui, tá? Na verdade, aqui eu vou manter 40 e aqui eu quero um espaço maior. Que é como se isso aqui fosse outra seção, embora esteja com o mesmo fundo, né? Não muda. E aqui eu vou deixar um pouquinho diferente do que a gente fez no layout, eu vou deixar com um tamanho um pouquinho menor. Legal. Bom, o que falta fazer agora, né? A gente precisa definir o nome dessa página, então eu vou assim, curso de web design para iniciantes. E aqui também já mudou, tá? E várias coisinhas que a gente vai fazendo. A gente pode setar uma configuração única para o nosso site, aqui em configurações do site. Então, por exemplo, tipografia, a gente já poderia colocar a tipografia que a gente escolheu para o nosso projeto. Mas por que eu não fiz isso? Isso aqui é uma fase assim, que a gente vai otimizando o nosso trabalho, mas eu acho que é interessante, se você está começando, você entender como que muda mesmo, fazer algumas vezes para ir praticando. A mesma coisa a gente pode configurar cores globais, tá? E agora a gente precisa olhar para a nossa versão mobile. O que é a nossa versão mobile? É a versão para tablet, para celular, tá? Se a gente for clicar aqui, ó, modo responsivo, a gente começa a ver isso. Mobile aqui. A gente vai precisar usar o nosso background para celular, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, estilo. Tem um ícone aqui que diz que se eu mudar agora, esse plano de fundo vai mudar só para mobile, tá? Então eu vou escolher, não vai mudar na minha página principal para o computador. E vou pegar aquele plano de fundo para mobile que a gente fez. Prontinho. E aí, o que a gente precisa fazer mais? A gente precisa dizer que tudo que está aqui dentro, diferente de antes, ele está alinhado agora ao centro, tá? E esse container aqui, agora ele tem 100% de, 100% de largura. A gente vai dizer que essa margem superior aqui pode ser 60 e aqui pode ser 50 mesmo, do jeito que já estava. Nesse caso aqui, a nossa superior vai ter que ser maior. Por quê? Porque senão vai ficar em cima da imagem. Então, a gente vai colocar aqui. Nesse textinho aqui, a gente pode deixar ele no centro e pode diminuir um pouco também. Aqui também no centro. Diminui um pouco. E esse aqui também vai ficar 100% agora. A gente vai fazendo esse ajuste, que só vai, né, aparecer quando a gente estiver no celular. A gente tem que otimizar ali a leitura para quem está no celular. E aqui também e centro, tá? Aqui eu tinha colocado que o espaçamento entre as coisas eram 40, mas aqui eu posso por 20, porque eu tô no celular, então as coisas têm que ser um pouquinho menor mesmo, tá? Beleza. Aqui a mesma coisa. 60, 50 e 50. Aqui eu vou colocar 1.3. Deixa eu ver quanto que eu fiz aqui. 1.3. 60. Aqui, nesse caso, está definido como horizontal no computador, né? Mas aqui eu quero que seja assim. E aí essa imagem nem precisa ser tão grande. Posso deixar ela um pouquinho menor assim, tá?
Como aqui é uma quantidade maior de texto, eu vou deixar alinhado à esquerda mesmo. Aqui também 60. Aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque se eu cliquei só nesse. E eu não quero só esse. Eu quero o pai dele. Para eu definir que a coluna tem um elemento para baixo. Agora sim. E a mesma coisa aqui. Clicar dentro do pai dele e vir aqui. Beleza. Aqui também, eu quero que seja assim. E aí eu vou precisar que isso aqui tenha 100% e esteja alinhado ao centro. E isso aqui também preciso que tenha 100%. Aqui nesse container que está separando isso disso, posso pôr 20. Essa pergunta, ela tem 1.3 para seguir as demais. Isso aqui, eu vou colocar 1 e 1 também, pode ficar menor. Aqui eu vou colocar 20. Opa, tirar isso. 20 e 60. Já que agora o espaçamento entre as seções tem 60, eu posso deixar 60. Aqui também, 1.3. Aqui 1.3. Para deixar todos com o mesmo tamanho, né? E aqui 20. Eu vou criando um padrão, né? Aqui eu vou colocar 1 e 1. O que acontece? Eu vou copiar o estilo deste aqui e vou colar no outros para poder facilitar, né? Se a gente tivesse fazendo, por exemplo, com um pouquinho de código, a gente poderia criar uma classe única e aplicar ela em todos os elementos. Mas a gente vai fazer assim por enquanto. Eu coloquei uma altura entre linha para facilitar a leitura também. Beleza. Esse botão aqui também está com um textinho maior. E aqui também, né? Não, aqui tá certo. Aqui também é 1. Beleza. Então a gente já tem a visualização aí de como se estivesse no tablet. Vocês vão ver que no celular vai ficar muito parecido, porque ele vai puxar as configurações do tablet. Então, a gente vai precisar fazer poucos ajustes aqui. Aqui tem um ajuste importante para a gente fazer nesse BG, que é não repetir, tá? Para ele também ficar com um pano de fundo branco. Aí aqui a gente começa a ajustar para o celular agora. Aqui eu vou colocar tirar esse vínculo, 250. E nas margens laterais, 20. Aqui pode ser 60 mesmo, igual já era no tablet, tá? Aqui eu vou aumentar mais um pouco para conseguir ter o logo. Vou aumentar aqui. Beleza. Bom, aqui a gente põe 2. 2. Aqui já tá certinho, aqui também, aqui também.
Aqui tem um problema que se a gente for visualizar, o ideal é que o botão sempre esteja visível assim que a pessoa abre. Então, a gente vai precisar diminuir um pouco esses títulos para que isso aconteça. Bom, então agora eu vou pegar e eu vou colocar esse mesmo estilo aqui para os outros, né? Então aqui tá tudo certo, eu vou manter como tá. Só vou mudar a margem da direita. No celular a gente coloca 20 pixels, tá? Aqui também. Superior, inferior, a gente mantém 60 aqui, eu vou mudar para 20. Aqui eu vou aumentar só um pouquinho essa imagem. Aqui é 1. Aqui eu vou manter do jeito que estava. Que ele vai ficar igual ao de cima. E aqui o texto, eu vou deixar ele um pouquinho menor. 0,8. Aqui no modo tablet faltou ajustar esse aqui para 1. Beleza, agora tá certo. Aqui, então, todos os textos no celular vai ter 0,8 de tamanho, tá? 1,8 aqui. Beleza, aqui a gente tem 60, 20 aqui do lado, 60 embaixo e 20 aqui desse lado. Vou copiar o estilo desse e vou colar nesses daqui. Aqui no conteúdo desse, 0,8. Então, e aqui no título também. Quando abrir a resposta, eu quero que seja um pouco menor a margem entre esse título e essa resposta. Então, aqui eu posso até colocar 0, para ficar mais perto. Tá? Beleza. E aqui falta a gente aumentar um pouquinho de novo, né? Bom, vou salvar como rascunho. E eu já consigo ver em todos os dispositivos como está a nossa página. Aqui no tablet. No tablet, vou fazer mais um ajuste. Que esse logo aqui pode ser um pouco menor. E aqui precisa de um espaço maior. Para ele ficar um pouco mais longe nessa imagem, né? Então, a gente visualiza aqui como ficou. E no celular. A gente poderia ajustar para outros, poderia, por exemplo, ultra-wide, mas aqui a gente vai se concentrar nesses 3 principais, mais para a gente entender um pouco o conceito da responsividade, né? O que eu vou fazer aqui ainda? Esse daqui eu vou colocar no centro também, aqui no tablet. Que daí, se eu colocar no tablet, ele já vai puxar automaticamente para o celular. Que é como se fosse aquela questão de hierarquia, né? Então, aqui no celular agora, já tá aqui no centro também. E aqui, nesses quadradinhos, eu vou deixar 20. Bom, é isso. Então, vamos ver agora como que ficou, de fato, a nossa página implementada. Bom, pessoal, então é isso. Vocês viram como que a gente implementa uma página na prática, né, de um layout para ela online, de fato. Como que a gente faz as otimizações
para conseguir visualizar no celular. E agora vocês também já podem começar a criar seus primeiros projetos colocando em prática essas funções que a gente viu aqui do Elementor. E tudo que a gente fez aqui foi com o Elementor gratuito. Então, se a gente ainda trabalha ali com um pouco de código, dá para fazer muito mais coisa, mas para vocês verem que só o gratuito já tem muita opção. Já dá para aprender muita coisa. Então, bom, pessoal, boa prática para vocês. Bons estudos e qualquer coisa, qualquer dúvida,